Nos últimos dias, ou até mesmo nas últimas semanas, você já deve ter ouvido falar da notícia da tal vespas assassinas chegam aos Estados Unidos. Acredito que você viu por conta do impulso da mídia e dos canais de comunicação. Mas não é tão assassina assim quanto vocês pensam. E como consequência, acabou gerando diversas dúvidas sobre a vespa. Então, vamos por tópico. Primeiro, a gente precisa entender quem são essas vespas, de onde elas vieram. As vespas que a gente está chamando de assassinas, na verdade, são vespas mandarinas ou vespas gigantes asiáticas. Pelo próprio nome já diz, ela vem da Ásia. Elas são consideradas as maiores vespas do mundo. E essa vespa é totalmente nativa da Ásia, mais localizada ali na Ásia, na área leste, mais no Japão ou coisa do tipo. O habitat preferido dessas vespas são florestas e montanhas também. Por isso que quando uma pessoa vai escalar montanha naquela área, ela é orientada a procurar um profissional, porque ele vai saber o caminho onde não vai ter uma colmeia de vespas lá. Por incrível que pareça, os insetos foram encontrados nos Estados Unidos no final de 2019 e também no comecinho desse ano. Os seus ninhos também podem ser construídos sobre telhados, buracos de árvore e assim vai. Por padrão, elas escolhem lugares onde a chuva não bate e também não é muito quente. Essas vespas têm em média de 5 a 7 centímetros. Só para você ter ideia, se você pegar uma régua agora e você olhar 7 centímetros para uma vespa, é um pouco grande. Mas a pergunta que levou ela a todos os meios de comunicações foi: ela pode matar humanos? Em meio ao momento que estamos vivendo, de pandemia e assim vai, as pessoas estão meio assustadas. E aí surgiu diversas dúvidas sobre será que elas podem matar humanos? Elas podem atacar humanos? Bom, a resposta não é tão simples de explicar, mas também não é tão difícil. Sim, elas podem matar humanos, tanto que no Japão, todo ano, morrem mais ou menos 45 a 50 pessoas por ano, vítimas dessa vez. Pra toda a fama que ela tá levando, isso é um número bem pequeno de mortes. Mesmo assim, é um pouco preocupante, mas não tanto. Elas podem matar com veneno em grande quantidade. Como assim, Lucas, grande quantidade? Quando você leva mais ou menos de 30 a 50 picadas, pode ocasionar morte sim. E você precisa ser até que rápido, pois o efeito acontece em 15 minutos. Mas que efeito que ela faz em você? Além de uma intensa dor, a sua picada tem venenos que podem danificar o seu sistema nervoso. Mas isso é só no estágio final. Nas primeiras picadas você só sente muita dor. Pessoas que foram picadas relataram que a dor é muito forte. Elas usaram como exemplo uma queimadura. Era como se estivesse queimando. Relata uma das pessoas que foram picadas pela vespa. Na maioria das vezes, quando você encontra uma delas, ela nunca tá sozinha. Vai ter sempre mais ao redor. E é por isso que quando você vê uma, já é bom você procurar um profissional, porque elas são perigosas. Só para ser um pouquinho mais específico, o veneno dela contém neurotoxinas e mandaratoxinas. Não sei se essa é a pronúncia certa. Que são substâncias que danificam diretamente o sistema nervoso. Essas vespas asiáticas podem causar um desequilíbrio ambiental. E aí mora o problema. Aí você pensa, Lucas, ela não vai estar acabando com humanos, então tá na natureza, tá no lugar dela. Errado. Como eu disse, elas vieram da Ásia e elas foram parar nos Estados Unidos. E por que tá nos Estados Unidos é um problema? Porque não é a área dela. E isso pode causar um desequilíbrio ambiental. Como eu espero que vocês já saibam, as abelhas, elas polinizam as flores, assim vai. Se não fosse pelas abelhas, a polinização não ia acontecer. Ou seja, ia ter problemas com a alimentação, porque frutos não iam nascer e assim vai. Dada essa informação, tenta adivinhar o que a vespa come. Sim, essa vespa adora abelhas. E por mais incrível que pareça, algumas vespas conseguem acabar com uma colmeia inteira de abelhas em questão de minutos ou até mesmo segundos, dependendo da quantidade. Por conta das abelhas não terem um sistema de defesa efetivo contra as vespas. Ou seja, as vespas são invasoras e estão prejudicando o ambiente. E o maior problema disso, como eu já disse, é a polinização. Mas uma coisa bem interessante das vespas gigantes asiáticas, não é só asiáticas, tá? É vespas gigantes asiáticas porque elas são gigantes. Nossa, né? Que irônico. Elas podem matar animais de tamanho médio e grande comparado com ela. Tem um vídeo dela matando um rato que eu não queria exibir pra vocês, mas eu vou exibir de forma meio censurada e vou cortar algumas partes. Elas também são predadoras de outros insetos, como vespas, outros tipos de vespas,
abelhas, como eu já disse, que é o maior problema, e também louva-a-Deus. Então, levando de um ponto de vista geral, é preocupante, mas nem tanto. Bom, no Brasil ainda não tem problema porque não há relatos dessa vespa, mas nos Estados Unidos, caso você conheça alguém ou você mesmo more por lá, se você avistar uma dessas vespas gigantes asiáticas, procure profissionais da área. Então, o problema não é só com humanos, também é com a natureza, já que elas não são daquele habitat, ou seja, Estados Unidos, e estão naquela área na qual elas não pertencem. A picada dessa vespa deve doer muito. Então, eu acho que você não vai querer sentir a dor. Meu nome é Lucas e até a próxima.